Paz do Senhor a todos. Para mim é um privilégio estar aqui, poder falar do amor de Deus, poder falar da palavra do Senhor Jesus, poder estar aqui como igreja, reunido com os irmãos. Quero agradecer desde já a presença da minha mãe que está aqui hoje, que está cultuando com a gente nesses dias. Para mim é uma alegria, te amo muito, uma serva do Senhor. E nós vamos falar um pouco sobre família hoje, nesse tema de prospera-me, Senhor. E eu até mencionei a minha mãe porque eu me lembro, tenho lembranças de quando era criança. E a lembrança que eu tenho da minha mãe é de uma serva de Deus que orava, que lia a palavra do Senhor. Então hoje, para mim, ela é um espelho. Quando eu olho para o passado, quando eu olho para a minha adolescência, eu vejo uma mãe que orava, uma mãe que intercedia por mim, uma mãe que lia a palavra, que estava na casa do Senhor. E tem tudo a ver hoje com a ministração. Que o que nós estamos causando dentro da nossa casa, que efeito como cristãos nós temos gerado dentro do nosso lar. E eu me lembro que o Fabiano está aqui. O Fabiano, ele sempre repete algo que é muito forte. Ele fala assim, eu creio numa igreja que começa dentro dos lares. Eu creio na igreja que começa a mudança dentro da minha casa. Primeiro dentro da minha casa e depois lá fora. E é exatamente sobre isso. E eu concordo com as palavras do Fabiano. Primeiro começa uma obra do Senhor no nosso coração, começa um milagre dentro da nossa casa e sai para fora. Amém, amados? Amém? Então, o tema da ministração de hoje, seja referencial para a sua família, dentro do tema Prospera-me, Senhor. Como é comum nós ouvirmos histórias na televisão, na internet, de grandes empresários que estão falidos dentro da família, dentro da casa. Grandes empresários que têm quantidades muito grandes nos bancos, mas que a família está destruída, os filhos foram embora, o casamento acabou e a única coisa que essa pessoa tem, infelizmente, é o dinheiro. E nós vamos ler então a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Esses dias eu tive uma experiência, esses dias atrás eu conversei com uma senhora. E essa senhora é uma serva de Deus, ela atua numa igreja, ela presta serviço em uma igreja há muitos e muitos e muitos anos, mais anos do que a minha idade. Ela presta serviço na casa do Senhor e ela já é uma moça, uma mulher bem de idade. E ela disse algo, a Juliana estava presente comigo, ela disse o seguinte: quando eu chegar lá no céu, eu vou receber a minha coroa e a minha coroa vai estar cheia de pedrinhas, porque ela sabe que ela trabalhou muito, ela prestou muito serviço no templo, muito serviço na igreja, muito serviço mesmo. E aí ela disse assim: e em todos esses anos, eu não faltei um dia sequer na minha escala, quando eu tinha que prestar serviço no templo. Maravilhoso isso, não é verdade? Prestar esse serviço. E no mesmo final de semana nós ouvimos um outro relato de um senhor, e ele disse o seguinte, que ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava num Deus que separava a família, ele não acreditava num Deus que causava divisão. E depois ele explicou por que disse isso, porque a mãe dele se converteu, e quando a mãe dele se converteu, ela se afastou da família, ela excluiu, ela não dedicou mais aquele tempo que precisava dedicar à família, para dedicar à igreja. Então, de um lado nós temos uma senhora que prestou muito serviço na igreja, e por outro lado nós temos um filho com o coração magoado. Sabe por quê? Porque a mãe colocou a igreja antes da família. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mas eu não posso colocar a igreja na frente da minha família. Eu não posso colocar o meu ministério à frente de tudo e largar a minha esposa doente na minha casa. Cuide primeiro da casa. Não é cuide só da sua família, cuide da sua casa.
e também preste serviço no templo. Precisamos fazer as duas coisas. As duas coisas. E nessa história que eu contei, sabe qual que é o interessante? Este homem é filho dessa senhora. Então ela prestou muito serviço, por muitos anos, mas deixou o filho falir. E o apóstolo Paulo está trazendo a Timóteo para que ele leve para a igreja, porque este texto que nós lemos, irmãos, não estava sendo escrito para ler aleatoriamente em algum lugar, não, era para os cristãos. Os cristãos. Não adianta nada nós termos grandes riquezas e alcançarmos um poder financeiro muito grande e a minha família falir. Que proveito há nisso? Como é comum escutarmos histórias de grandes homens, de grandes empresários que tiram a sua própria vida, porque a riqueza apenas acumulou lá na conta bancária, mas a felicidade, a paz, a alegria não estavam na casa deles. Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma orientação para os cristãos e consequentemente para mim e para você. Se em algum momento o meu trabalho toma o lugar da minha família, como eu já fiz isso, teve um momento que a minha família estava em decadência, porque eu estava colocando o trabalho acima da minha família, e não devemos fazer isso. Quem faz isso está causando um terrível efeito na vida dos filhos e na vida da esposa. Então, este é o primeiro ponto: cuide da sua família, cuide da sua esposa. Hoje eu tenho um grande entendimento que eu não troco qualquer riqueza deste mundo pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu não troco, eu não faço isso, porque eu quase perdi o que eu tinha de mais precioso um dia, porque eu estava dando mais atenção para aquilo que era menos importante e colocando aquilo que era prioridade em segundo plano. E quando eu fui me dar conta disso, estava quase que não tendo mais volta. E quantas famílias se acabam porque o homem trabalha muito? Quantos filhos crescem magoados porque talvez o pai está todos os dias na igreja? Entendam, irmãos, que eu não estou dizendo que não é para vir à igreja. Venha, mas cuide do seu filho. Venha à casa do Senhor, mas cuide da sua esposa. Traga a sua esposa, traga o seu filho. Ensine ele. Que eu venha fazer isso. Que eu venha a entender isso lá no fundo do meu coração. Eu me lembro de um acampamento que a igreja que fez, e teve um momento lá de um teatro, que era um momento em que o pessoal do teatro... Tem alguns irmãos que estão aqui hoje, que participaram desse teatro, e eu participei, e nós tínhamos que dar um abraço nos jovens. E esse abraço, nós que participamos do teatro, representávamos o pai daqueles jovens lá. Vocês não têm noção, irmãos, da tristeza que estava no coração de muitos adolescentes que têm os pais dentro da casa do Senhor, por falta de um abraço, por falta de um beijo, por falta de um carinho, por falta de atenção, por falta de semear. Se tem uma coisa que nós podemos semear na vida dos nossos filhos, que vai lá na frente trazer grandes resultados, é um abraço, é um carinho, é um minuto de atenção, é um beijo no rosto, é pegar o teu filho no colo. Como eu gosto de chegar em casa, às vezes eu chego lá, pego a Larissa no colo, ela está grandona já, quase não consigo carregar ela, mas quando eu conseguir carregar ela, eu quero ter esse carinho com a minha filha, eu quero ter essa atenção com eles. Falho muito, mas eu vou melhorar a cada dia eu vou melhorar. Segundo ponto, construa herança para os seus filhos. Provérbios 13:22, o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. O homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. A prosperidade no Antigo Testamento, quando ela é mencionada, ela não é ligada apenas a dinheiro, não é ligada apenas a uma herança financeira, não é ligada apenas a uma herança de quantidade de valor de ouro, mas a uma herança também relacionada com educação, reputação e legado espiritual.
Tem algo que eu carrego do meu pai, e foi uma herança que ele semeou na minha vida quando eu ainda era criança. Eu não consigo, irmãos, pegar R$1 teu. Eu não consigo fazer. Não consigo. O Júnior é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho não, mas eu não consigo. Eu não consigo pegar R$1 da pastora Cleusa escondido e colocar no meu bolso. Isso é uma herança que o meu pai deixou para mim. O meu pai deixou para mim. Isso não é porque eu sou bom, porque eu não sou. Eu não sou bom. Não sou. A Bíblia diz que não há um homem justo, não há um sequer. Não há um sequer. Eu não sou. Mas eu não consigo fazer. Sabe por quê? Algo que foi semeado lá na minha infância, quando eu era criança. Isso é uma herança que o meu pai deixou para mim. E essa herança, ninguém me tira. E a pergunta para mim e para você hoje é: que herança eu e você temos gerado na nossa família? Porque os nossos filhos, vai se passar o tempo e nós já vamos estar velhos. E eles vão ter filhos, já vão ser os nossos netos. E eles vão fazer essa perspectiva que eu estou fazendo. Eles vão olhar e vão falar: o meu pai, a minha mãe, era uma mulher amorosa. O meu pai era um homem bom, era um homem honesto. E a pergunta volta para nós, amados: que herança nós temos construído nos nossos filhos? Dentro da psicologia tem um estudo que diz o seguinte: estuda sobre crenças e sistema de crenças. E isso é muito pertinente hoje, falar sobre isso. Tudo que a criança até a adolescência ela ouve, ela escuta e ela vê, entra na memória e vai se criando uma crença. E chega num determinado ponto, aquilo se torna automático na nossa mente. Quando se torna automático, passou a ser uma crença. Vou dar um exemplo. Comecei a fazer aula de motorista de carro. Engatei a primeira, engatei a segunda. A minha atenção está em acelerar o carro, pisa no freio, pisa na embreagem, engata a marcha, pega na alavanca de câmbio, parece que vai arrancar fora de tanta tensão que está naquele momento concentrado. Mas com o tempo vai se passando e a prática vem vindo e vai se criando uma crença. Quando essa crença é estabelecida na nossa mente, nós passamos a fazer isso de uma maneira automática. Hoje você entra no carro, liga da partida, vai para onde você quer ir, você nem para falar: vou engatar a primeira, vou engatar a segunda. Por quê? Se criou uma memória dentro do nosso subconsciente, uma crença. E isso acontece na criança. Não é apenas o que eu falo para o meu filho que ele aprende comigo. Não, é o que ele me vê fazer. É o que ele escuta que eu estou fazendo. É a maneira que eu escuto, a maneira que o meu pai tratava a minha mãe, ou a minha mãe tratava o meu pai. Isso criou em mim uma herança. Uma herança. Isso pode estar ligado à minha educação, à minha reputação e à minha área espiritual. Eu e você, como cristãos, nós temos que olhar para dentro da nossa casa, para os nossos filhos e fazer uma análise. Que tipo de herança eu estou deixando para os meus filhos? Que tipo de herança? E como é ruim quando a gente olha algum hábito errado nos nossos filhos e até corrige eles. E de repente a gente vai ver que eles aprenderam com o papaizão aqui. Está fazendo algo errado, não porque eu ensinei ele errado, mas porque ele viu eu fazendo. Ele me viu fazendo e agora ele pratica. E que nós temos que deixar uma herança, um legado para os nossos filhos, nesses 3 aspectos. Não é apenas financeiro. E hoje nós vivemos num tempo onde, quando você fala em herança, o que se remete? Dinheiro. Os filhos estão brigando por causa da herança. Ou então aquele filho lá, aquele filho recebeu uma bolada agora. Nossa, o cara está rico. O pai dele faleceu, tinha 5 fazendas, tinha 3 milhões na conta. Era muitos bens, tinha 30 casas. E de repente você vê uma família destruída, porque os filhos brigaram por causa da herança. Sabe por quê? Deixou apenas uma herança financeira. Mas se eu e você deixar para os nossos filhos uma herança financeira, mas uma herança moral, uma herança espiritual, uma herança de reputação, não é o dinheiro que vai corromper os nossos filhos. E nós temos que cuidar da nossa casa.
Que herança temos gerado nos nossos filhos? Eduquem os seus filhos financeiramente, é o terceiro ponto. Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7, a palavra do Senhor diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus tesouros. Ensina a criança. Nesta passagem, está fazendo referência à promessa que Deus havia deixado para Canaã, porque o povo havia recebido a promessa que eles iriam entrar numa terra que mana leite e mel, mas agora uma nova geração estava nascendo, as crianças, e o texto está dizendo que pega as crianças agora e ensina elas, andando pelo caminho, sentado ao deitar e ao levantar. Nós precisamos educar os nossos filhos, eu preciso educar os meus filhos, e o tema aqui: eduquem seus filhos financeiramente. Talvez o teu pai e a tua mãe, talvez, ele nunca sentou com você na mesa para ensinar sobre finanças quando você era uma criança ou um adolescente. Eu não recebi esse ensinamento. Mas lembra do que eu falei sobre crenças? Não é somente aquilo que as crianças veem, que eu sento com ela e elas escutam, mas é também o que elas veem em mim. E eu vou dar um relato para vocês de duas crenças extremamente distintas, a minha e a da Juliana, falando sobre crença financeira. Eu cresci num ambiente onde meu pai trabalhava muito, meu pai é muito trabalhador. Meu pai está beirando os 70 e está aqui, trabalhando, aposentado, ele trabalha muito. E sempre que eu me lembro do meu pai, eu me lembro do meu pai trabalhando. Mas eu sempre me lembro da minha casa, aonde eu cresci, uma dificuldade financeira, cheque para vencer, troca cheque, faz uma viagem sem dinheiro, depois corre atrás para pagar, compra aquilo que não pode, depois, o olho vê aquilo, não pode comprar, mas compra, e assim vai indo. Eu cresci num ambiente de muito trabalho e muito pouca administração. Esta foi a crença que eu obtive da minha casa, quando eu era criança. A Juliana veio de uma família muito pobre. A minha família não era rica, também era pobre, mas meu pai trabalhava muito. E ele conseguia algum recurso, e sempre os trabalhos que ele teve foi bom. A Juliana já veio de uma família muito pobre. A Dona Maria criou os filhos sozinha, os irmãos aqui conhecem a Dona Maria, minha sogra, é uma benção, mas ela criou os filhos na raça, criou sozinho, num ambiente de muita escassez, onde às vezes não tinha o que comer. Uma crença de frente com a outra crença, a minha. E quando nós nos casamos, o nosso problema nunca foi dinheiro, mas sempre havia um problema financeiro dentro da minha casa. Nunca foi dinheiro porque eu não era rico, mas eu trabalhava, porque eu tive uma crença de muito trabalho. Eu não gosto de ficar na minha casa sem fazer nada. Até a Juliana fala: nossa, o tempo que você fica em casa, você arruma alguma coisa para fazer. Eu não gosto de ficar parado, porque eu recebi algo do meu pai, eu considero isso uma herança, muito trabalho, mas pouca administração. O meu problema nunca foi dinheiro, mas eu sempre passei dificuldades na área financeira, porque não administrava. Agora eu faço uma pergunta para você, e eu faço para mim também: eu tenho educado os meus filhos financeiramente? Será que quando os meus filhos olham para mim, talvez quando a sua casa, a sua esposa olham para você, elas têm esse entendimento de alguém que administra? E não tem como, irmãos, nós sermos abençoados financeiramente se não houver administração dentro da nossa casa. Não existe isso, não existe. Deus pode abrir uma porta muito grande para você hoje, se você não cuidar dela, não administrar ela, até aquele talento que foi dado vai ser tirado e vai ser dado para aquele que multiplicou o talento. Não é isso que diz a palavra do Senhor? É isso. Tirou o talento daquele que não cuidou e entregou para aquele que cuidou. Tirou o bem. Talento, na palavra de Deus, naquela época, se referia a dinheiro, poder monetário.
tirou daquele que tinha. Então o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos? O que nós temos gerado na vida dos nossos filhos de uma maneira financeira? Sabe por quê? Isso vai fazer a diferença para eles lá na frente. Lá na frente. Eu tive uma experiência um dia, eu peguei o meu pagamento, quando eu trabalhava ainda na empresa que eu trabalhei por 14 anos, e eu sentei a Larissa na mesa, e aí eu peguei todo o meu pagamento e coloquei em cima da mesa. Não era assim, aquele montante de dinheiro assim, absurdo, mas para a Larissa era, que ela acostumava a ver R$10, R$5, e eu coloquei todo o pagamento assim em cima da mesa. E ela olhou aquele monte de dinheiro e falou, nossa, quanto dinheiro, estamos ricos. Falei, não, filha, nós não estamos ricos. E daí eu fiz algo muito interessante, falei, você vai ajudar o papai. Acho que você estava comigo, né, amor, nesse dia? Pergunte para ela, para você ver. E aí eu peguei um montante de dinheiro, falei, ó, agora nós vamos separar o dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu comecei a contar o dinheiro de pagar o aluguel, e agora nós vamos separar o dinheiro para pagar a água. E aí eu fui separando o dinheiro. Daí ela foi vendo que aquele montão de dinheiro que ela estava vendo foi diminuindo. Ela falou, mas vai entregar tudo, nós vamos ter que entregar tudo. O montante diminuiu. Mas sabe o que isso é muito bom, irmãos? É bom para os nossos filhos dar valor ao dinheiro. Aprender desde criança. Esses dias eu estava lendo um livro muito interessante sobre finanças. E fala que até a maneira com que a gente coloca o dinheiro na carteira, que a gente separa as notas, demonstra se nós somos pessoas ligadas na área financeira ou não. Sabe, um monte de conceitos, irmãos, criado. E eu quero compartilhar algo com vocês. Triste. Quando a gente vai nos comércios e a gente tem contato com os proprietários de comércio, há uma visão muito negativa dos cristãos, referente a finanças. Não porque são desonestos e não porque têm mau caráter, mas por falta de administração. Nós vivemos num país onde a cultura sobre administração é muito escassa. Vocês concordam com isso, irmãos? É muito escasso. Nós vivemos num país, num ambiente onde as pessoas trabalham muito, mas elas não acumulam o recurso. Não porque estão desempregados, mas porque não conseguem acumular. Consumismo muito forte. E tudo aquilo que eu faço dentro da minha casa vai gerar herança na vida dos meus filhos e da minha esposa. Eu preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar da minha casa. Cuide da sua família, 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Construa herança para os seus filhos. Provérbios 13:22. O homem bom deixa a herança para os seus filhos e eduque os seus filhos financeiramente. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Se nós não prestarmos atenção na palavra do Senhor, nós podemos até acumular riquezas, amados, mas nós precisamos cuidar da nossa família. Cuidar da nossa família. Cuide da sua esposa. Se em algum momento você colocou o teu ministério à frente da tua família, está errado. Se você coloca a igreja na frente da sua família, está errado. Cuide da sua família e sirva a Deus com ela. Não é para você deixar de vir à casa do Senhor para ficar assistindo um filminho debaixo da coberta. Não, não é isso. Vocês sabem que não é isso que eu estou falando. Não é você deixar de vir ao culto muito importante para você ir no cinema com a tua esposa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que existem prioridades. Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento e ele está acima de todos. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo: cuide da sua casa, seja exemplo. Que adianta eu ser exemplo aqui na casa do Senhor, trazer palavra, ou cantar, ou tocar, e os meus vizinhos darem um relato totalmente do avesso de mim. Ou a minha esposa chegar e falar: ele prega isso aí, mas ele não vive isso. Está lá, todo dia no culto lá, mas a minha casa está perecendo. Teve um tempo que eu tocava no Ministério de Louvor, né, na casa do Senhor, e eu vinha nos ensaios, mas quando eu não estava nos ensaios, eu estava ensaiando, porque eu gostava muito de ensaiar.
Entendeu? Então tinha ensaio na segunda, eu vinha no ensaio. E na terça não tinha, mas eu vinha ensaiar. Às vezes eu ia sozinho, pegava o violão e ficava tocando. Era uma dedicação. Para mim era algo para Deus, mas a minha família estava ficando em segundo plano. Não, eu tenho que servir ao Senhor. E a minha família tem que estar junto. Os meus filhos têm que crescer no ambiente aonde o Espírito Santo se move, aonde a palavra de Deus é mencionada. Nós precisamos criar em nossos filhos um ambiente, uma herança. Agora você imagina, amado, sabe quando você conversa com aqueles senhores de idade e eles contam lá da infância? Eu conheci aquele homem lá era um homem de Deus. Que os nossos filhos possam se lembrar assim, de mim e de você. Chegar para os netinhos lá, ei, sabe o seu avô, aquele homem lá, o seu avô, Aldanei, o meu pai. Pensa num homem de Deus, um homem abençoado, um homem próspero, um homem cheio da presença de Deus, que os nossos netos possam olhar assim, para mim e para você, por mais que talvez a gente não esteja mais, mas a lembrança que nós deixamos neles, vai gerar um ambiente, irmãos, de expectativa, um ambiente de fé, vão compartilhar as memórias. E o que isso tem a ver com prosperidade? Tem a ver tudo com prosperidade, porque tem homens, e às vezes até homens que servem a Deus, que correm atrás de bens, e esquecem da sua família, esquecem da igreja do Senhor. E tem uma frase muito famosa que corre na internet que diz assim: eu corri tanto, procurei tanta riqueza, que hoje eu sou tão pobre, que a única coisa que eu tenho é dinheiro. Imagine se nós tivéssemos só dinheiro, né, Fabiano? O Fabiano de repente não vê mais o Davi, não vê mais o Israel, e vê uma montoeira de dinheiro assim na frente dele. Que valor tem? Nenhum. Que valor tem eu sem a minha esposa, eu sem os meus filhos? Nenhum. Que valor tem o dinheiro sem eu estar com o meu Senhor? Nenhum. Por isso vem a palavra de Deus para nos ensinar. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Cuide da sua família. Trabalhe na obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. E como é comum histórias, como eu disse no começo, irmãos, pessoas que correram atrás de grandes riquezas e perderam tudo. Perderam tudo. Tudo. Esses dias eu descobri algo e eu compartilhei com a Juliana. Sabe o que eu descobri? Que a única coisa que eu tenho, literalmente, são eles. Eu vou explicar para você por quê. Lendo um livro sobre finanças, do Paulo Vieira, um livro muito conhecido, lá diz o seguinte, que eu consigo calcular o meu patrimônio bruto e o meu patrimônio líquido. E aí eu fui fazer o cálculo do meu patrimônio líquido. Como que eu calculo o meu patrimônio líquido? Eu pego tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu devo, e aí eu subtraio. Entendeu? Então se eu tenho um carro que vale 20 mil, mas eu devo 18, se eu for fazer o abate do meu patrimônio líquido, vai dar só o meu carro praticamente só tem um restinho. E aí eu fui fazer o meu cálculo do meu patrimônio líquido. Peguei tudo aquilo que eu devo e aquilo que eu tenho. Aí eu falei para ela, só sobrou você, nega. Porque a casa que eu moro é de aluguel. O meu carrinho está pago, mas é usadinho, não vale muito dinheiro. E que mesmo agora, quando pouco recurso, ela é o meu bem maior. Os meus filhos são o meu bem maior. E se algum dia eu chegar a ter muito recurso, que eu não me perca nesse caminho. Que existe o caminho que eu vou caminhar. Amém, amados? Nós precisamos. Se for para mim ter riqueza e um dia perder minha esposa, que eu continue na mesma situação que eu estou. Prefiro ficar nessa situação, nesta condição. O homem, quando você coloca poder na mão dele, se ele não estiver firmado mesmo no Senhor e não obedecer os preceitos do Senhor, lá na frente, a queda é certa. Colocou poder na mão de alguém que não obedece os mandamentos do Senhor, lá na frente é queda. Foi isso que aconteceu com o rei Saul, primeiro rei.
que foi ungido pelo Senhor. No começo estava tudo beleza, porque ele obedecia. Mas chegou no momento que ele parou de obedecer os mandamentos do Senhor, a queda estava pronta. E foi isso que aconteceu com ele. Falência. Falência. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Tem um pastor muito conhecido no Brasil, que o nome dele é Josuel Gonçalves. E ele tem uma frase que virou um chavão nas igrejas. Ele diz o seguinte: a minha família é o meu maior patrimônio. Família, meu maior patrimônio. E ele está correto. Amém, amados? Os seus filhos, um sorriso no rosto do seu filho. Eu tenho certeza que você não troca o sorriso do teu filho por 10 milhões na conta. Se você fizer isso, você é um louco. Eu não troco. Porque como é gostoso ter um sorriso no rosto de uma criança. Um abraço com amor e com carinho. Vamos semear dentro da nossa casa tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado na casa do Senhor. Tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Vamos semear para os nossos filhos. Amém, amados? Pode se colocar em pé, por favor.